turbilhão rubro-negro. Em dias que poderiam ser de calmaria se a gente considerasse apenas o que tem acontecido em campo. 10 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias nesse período, contando todas as competições. Balança a rede o Flamengo! Mas desde a virada sobre o Atlético Mineiro, em semana de jogo importante pelas oitavas da Libertadores contra o Olímpia no Maracanã, pouco se falou de futebol quando o assunto é o Flamengo. Aos poucos, o clube vai saindo do furacão em que foi jogado com o soco do preparador físico Pablo Fernandes no Pedro. Pablo pediu demissão. O atacante, que não tinha aparecido na reapresentação segunda-feira, alegando dores no rosto, voltou a treinar. Pedro não é titular desde o jogo contra o Palmeiras, no início de julho. De lá pra cá, jogou apenas cerca de 15 minutos contra o América Mineiro e 12 contra o Grêmio. A semana vem sendo tensa, mas pelo menos o adversário de amanhã traz lembranças agradáveis. Os últimos encontros entre Flamengo e Olímpia foram na Libertadores de 2021. O Flamengo fez 9 gols e sofreu apenas 2, somando os 2 jogos daquele confronto pelas quartas de final. Para amanhã, Davi Luiz, que ficou de fora do jogo contra o Grêmio por causa de dores no joelho direito, está à disposição de Sampaoli. O Ayrton Lucas, que se recupera de dores no joelho esquerdo, ainda é dúvida. À medida que o turbilhão vai passando, o Flamengo enfim volta a se preocupar só em jogar bola, pelo menos por enquanto. Notícia de agorinha. Pedro tá fora do jogo de amanhã contra o Olímpia do Paraguai. Ele foi suspenso pelo Flamengo por um jogo e multado. Informação de última hora, Pedrinho, Pedrinho, mais alto que você puder, bota no talo. Ó, informação de agora no Twitter, jornalista Vene Casagrande. Pedro está fora do jogo de amanhã à noite no Maracanã contra o Olímpia. Decisão da diretoria. Tirou o Pedro do jogo, ao mesmo tempo que ele recebe uma multa pela insubordinação no jogo, quando ele se recusa a aquecer, quando o Flamengo ainda tinha substituição para fazer. Então, de novo, a bomba. Bota a bomba, Pedrinho! Bomba! Pedro fora do jogo contra o Olímpia. Vai dar pano pra manga. Vai dar pano pra Bigode. Você que cobre o Flamengo toda hora aí. Eu não vejo mais como o Pedro permanecer no Flamengo. Acabou a gente falou aqui no dia que estourou isso tudo, não tem mais jeito. E eu acho que a relação dele, não só com o Sampaoli, mas com os próprios jogadores, já não é mais a mesma relação. Com a diretoria, não é a mesma relação. E aí eu acho que chega um momento que a situação fica tão ruim que o melhor caminho para os dois lados é você se separar. Cada um segue o seu caminho. Tudo bem, agora é um período um pouco ingrato, né? Já que hoje fecha a janela de transferência para o futebol europeu. Vai ficar sem 9. Se isso tivesse acontecido há uma semana, o Flamengo ainda poderia vender o Pedro para algum time da Europa. Lembre-se que com todos os advogados que a gente conversou, todos cravaram que, pelo que aconteceu, pelo cenário, pode configurar uma situação na CLT, né, que o jogador tem o direito de imagem, mas todos eles têm vínculo empregatício. Que o auxiliar do Flamengo, o preparador físico do Flamengo, enquanto preposto do Flamengo agredindo o funcionário, cabe o Pedro acionar o Flamengo e receber a multa e ter o passe, segundo uma corrente de advogados. Então, assim, dependendo da atitude da diretoria, a gente não sabe se conversou de boa, pô, Pedro fica falando, você falou, sai. Isso pode dar pano pra manga. Ativo, você já viu o jogador ídolo de clube, saiu. A gente viu, acho que o Juninho Pernambucano, saiu do Vasco brigando e um dos maiores ídolos do Vasco. Tem vários, então, assim, o Flamengo tem que ficar esperto porque a janela fecha hoje também. A maior preocupação aí é em relação ao ambiente dele com o grupo, né? Porque assim, a postura com a diretoria está certíssima em fazer com que ele seja realmente pela indisciplina dele. Agora, em relação ao grupo, que me preocupa, né? Ele não tem mais ambiente, porque assim, de acordo com a indisciplina, nem o jogador gosta, porque assim, a gente falou esses dias aí, imagina, eu estou torcendo contra você porque eu não estou satisfeito que você está jogando. Não é legal você não torcer para o seu companheiro, você não torcer para o seu grupo vencer. Você sair de costas ali, você não está satisfeito, porque o Flamengo venceu, ele saiu, deu as costas. Sozinho. Aí não é legal, a postura dele, por isso que o Flamengo acabou tomando essa decisão e tomou bem. Agora, em relação à negociação, aí que entra o que o Amendo falou, acaba hoje. Será que dá tempo ainda de negociar ou não? Eu vou ler para você. O atacante Pedro pode pedir rescisão do Flamengo e ainda ter direito à multa
É o que dizem alguns advogados no caso da agressão ocorrida naquele sábado. O artigo 483, a linha F da CLT, prevê como causa da rescisão por culpa do empregador a prática de agressão, salvo em caso de ilegítima defesa pelo empregador ou seus prepostos. No caso aqui, tratando de um membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto. Ele é um representante do clube, Flamengo, para fins da CLT. Então essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador, explica o advogado. Bocão, situação mal conduzida, né? Muito. Não existe nenhum bom senso aí de ambas as partes. Pelo menos chegar algum jogador, comprar briga, um capitão, quem é a liderança do Flamengo hoje? Vem aqui, abraça, vamos lá. Gente, o Pedro é importante pra gente num momento complicado. Nós temos aí 2 campeonatos paralelos importantíssimos, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Nós temos que repatriar o Pedro, né, da melhor forma possível. Já mandaram o cara embora, já tá na casa dele lá, o cara errou, que ele pague depois, não sei de que forma. Mas não pode deixar de lado um jogador tão importante como o Pedro hoje pro Flamengo, né? Mas se você for jogador de alto nível, futsal alto nível, numa situação como a do Pedro, quando a diretoria mantém o Sampaoli que não comprou a briga dele pra muita gente, e o filho do cara, você não ia se sentir desprestigiado também? É porque tem um trabalho em jogo também do Sampaoli. Acabou de chegar, construiu um trabalho e o Flamengo estava aí. Meio que largado, né? Podemos dizer assim. Era um time em construção ainda. Construção que eu falo, não coletiva. Estava um time desanimado. Vem o Sampaoli e começa a reerguer o Flamengo. E aí, largar o Sampaoli agora por causa de uma briga do seu amigo lá, não tem como. Acho que o Pedro poderia também relevar, quando eu falo relevar, não, eu quero estar aqui, já aceitei as desculpas. É complicado. Pena que ele não cabe no Botafogo, né, John? Porque nós temos o Tico ali, né? Mas peraí. Mas Pedro e Tico ali é um trabalho, uma briga boa também. Ah, hoje não. Esquece, pula essa parte. Cadê o colete? Colete. Joguei o colete fora. Não, esquece. Colete. Tico e Pedro. Tico, tá maluco. O Tico vai na área. O Tico, o Pedro é ótimo jogador. O Pedro, o Gabigol e o Cano são jogadores da última bola da finalização. O Tico contra o Palmeiras, quando a bola vem, ele dá o facãozinho e joga pra canhota, ele dribla. Os outros são os últimos chutes. Aquela bola, o Pedro ia chutar, o Cano ia chutar, o Gabigol ia chutar. Ele dá um facãozinho e joga de canhota. Tem um gato que o nome dele é Tico, né? Sério? Mas estou com um problema sério com o Tico. Tá miando muito, cara. O Tico tá miando muito. Na sala. Tico miando no sofá. Tico miando tudo. Tá miando muito, né? Pô, Tico tá miando muito. Bom, olha aqui. Quer ajudar ele? Não. Não, obrigado. Olha aqui. Bocão é uma figura. Aí, a internet tá bombando contigo. Tá o chat. O Bocão é picles. Bocão é demais. Beijo pra essa galera aí, pô. Tem um monte de gente a mandar a galera. Pô, tá mal. O presidente do César, meu Carlos Augusto Montenegro, pra mim, o maior presidente da história do Botafogo. Esquece. Os Bocãozetes. Bigode, seguinte, Flamengo joga domingo contra o Cuiabá. Não tem Gabigol. Seria a chance pro Pedro brocar. Como é que ele faz? Reverência. Aí, será que... E agora? Quem vai jogar ali? É uma ótima pergunta. Gabi tá fora. Pedro, Matheus França foi embora. Vai ter que recorrer ao André ou o Bruno Henrique? De 9? É. Ou mudar o esquema Henrique, todo. bota... Não, ele pode levar o Bruno Henrique, tipo. bota o Everton Cebolinha. Ele tem algumas possibilidades. Aí que tá, entra a força do elenco. Você tem jogadores que podem fazer essa função. Mas vai mexer um pouco. Mas assim, vamos avaliar o que está acontecendo. Será somente para essa partida ou vai ser para o decorrer? A gente ainda não sabe ainda. Não, e aí qual será vai ser a como o tomada de Pedro vai decisão, reagir né? com isso, né? Exatamente. Ele vai querer jogar no domingo. Exatamente. Ele vai gostar dessa situação, tirar ele da Libertadores? E é feio, né? Mas aí você tem que entender, você tem que entender todo o cenário agora, né? Ô, Atirson, e a gente falou aqui ontem, você tocou nessa tecla, era a chance da redenção. Exatamente. Cuiabá, que é um time infinitamente inferior ao Flamengo, tecnicamente, apesar de ser forte lá em cima, lá no meio, né, do mapa, e ele... Ele reagir, né? Quer dizer, ele voltar a jogar bem, pô. Ele não vem jogando bem, ele não vem atuando bem. A gente vem falando muito da postura dele dentro de campo. Ele não está tendo a atitude realmente de um grande profissional da forma que ele já chamou a atenção. Quais são os problemas? Aí a gente vai avaliar se é realmente aquela... Fala, nação, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Mengão. O Mengão que está vivendo essa novela aí, com toda essa situação envolvendo o Pedro. Saiu aí as últimas notícias, está suspenso do jogo de amanhã contra o Olímpia. Não vai participar, né? E além disso, ainda foi multado por indisciplina. É isso mesmo, minha galera. Infelizmente, o Pedro não vai estar presente no elenco. É um
jogador muito importante nessa fase decisória que é a Libertadores, né? A gente vai contar apenas com o Gabigol, que é o nosso atacante referência, né? Mais experiência e tal. Caso aconteça alguma coisa com o Gabigol, infelizmente a gente não vai ter ninguém no banco para suprir essas necessidades. Essa é a minha opinião. Espero que vocês deixem no comentário aí a opinião de vocês também. Ative o sininho e siga o nosso canal para ter mais informações aí atualizadas. Não perder nenhum vídeo do nosso canal. Valeu, galera. Tamo junto.